no ar, mas eu queria te ver, Júnior Maicá, porque eu só tô vendo aqui Fernando Carvalho e Fabiano Baldasso. Não tá perdendo, véspera... não tá perdendo nada, Silvio. Tô muito feio. Não é nada, até bonitinho. Mas como hoje é véspera de Grenal, nós vamos fazer o seguinte, eu e tu ficamos de um lado, o Baldasso e o Fernando Carvalho ficam de outro. Tá bem. Pra trabalhar esse Grenal, tá? Vamos te ajudar, porque senão... Ambos de azul, hein? Ficar sozinho. Ambos de azul. Pois é, eu tô de azul exatamente por isso. Eu também. Tô gremistão hoje. Até trouxe uma camisa aqui, posso mostrar? Mas eu não tô vendo, né? Tu tá vendo, Baldasso? Não tô vendo nada. O Maicá se esconde, cara. Não tô escondido. Tu tá vendo, Fernando? Não, tô vendo o Maicá, tô vendo. Tá com tá com uma espécie de pano, eu não vi direito na mão ali. O que é aquilo? Aqui, ó. 2002, ó. Rodrigo Fabre. Eu não consigo mais compreender as novas tecnologias. É a camisa do tradicional adversário. Cara, eu não consigo mais, o Baldasso, compreender. O Baldasso, o Maicá só aparece pro Fernando Carvalho. Mas é o... Alguém me explica isso aí, por favor. Isso aí é uma... Ele pagou o serviço premium, Silvio, pra poder me ver também. Ele é assinante premium do Maicá Flix. Fernando, há pouco, Fernando, a gente já está no Bairrista FC do Grupo Bairrista e da RDC TV. Há pouco antes de começar o programa, eu e tu estávamos quietos aqui, ouvindo as teses do Baldasso e do Maicá sobre o Grenal. Eu vou te dizer que eu nunca imaginei que eu fosse encerrar minha carreira nesse ponto, mas enfim, o que eu vou fazer, Fernando? Isso é da vida, né? A gente vai evoluindo ou involuindo, né? Aí tu escolhe o que tu prefere. Bom, às vezes, como diz o cara aqui, ele é melhor ouvir do que ser surdo. Com todo respeito. Mas olha só. Olha só, eu vou pedir teses para vocês daqui a pouco sobre o Grenal de amanhã. Mas antes, eu quero saber o seguinte, Maicá, o Grêmio perde mais um jogador pro Grenal? É um titular? Não sei, Silvio. Não sei quem é, mas o Grêmio tem um desfalque, né? Foram 81 testes, um deu positivo, o jogador tá assintomático, mas afastado. Posso arriscar? Pode. Posso arriscar o jogador? Cortez. Opa. Palpite. Sim, porque aí não tem lateral esquerdo, né? Aí não tem lateral esquerdo pra botar, isso, eu né? acho que esse palpite não vem do nada. O Fernando Carvalho é um dos caras mais bem informados de bastidor aí. Eu tenho essa informação também aqui, me passaram essa informação Cortez? Que só o Cortez deu positivo e que foi isolado. Então é um problema, o Grêmio não tem lateral esquerdo. Se for isso, seria um grande problema pro Grêmio. Quem vai jogar? Lateral esquerdo, Guedes. Pois é, será que vai ser o Felipe garoto? Guedes. Ou pode ser o Kahneman, né? Pode ser o Kahneman na lateral esquerda. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Esse Grenal ainda vai tirar mais gente, hein? Eu acho que sim. A Covid vai tirar mais gente. Amanhã tem teste a ser feito nos dois times? Não, o Inter fez teste ontem e sai resultado hoje. Tá, mas no dia do Grenal não tem? Não, eu acho que isso vai ser esse. Eu acho que vai ser esse. O teste de ontem que sai o resultado hoje é o que o Inter fez pro Grenal. E vamos ver, daqui a pouco vai ter também. Aliás, eu acho até possível, bem provável que tem. Cara, é muito louco o que está acontecendo, mas também é evidente que a gente está vivendo um momento de exceção com a pandemia. Mas o Campeonato Gaúcho volta com o Grenal, aliás, um gauchão que eu não sei se vai terminar, mas ele volta com o Grenal e a gente não consegue dizer nada, apenas especular, a não ser a informação, essa que entrou do Cortez, mas apenas especular sobre possível escalação. E a outra informação de ontem à noite do presidente Marcelo Medeiros numa entrevista dizendo o seguinte, que dos 4 jogadores do Inter que testaram positivo no fim de junho, 3 estão fora do Grenal. Só um está plenamente pronto e recuperado. A gente não sabe exatamente nomes, mas de ontem para hoje surgiu informação que o Bruno Fux está fora do Grenal. O Bruno Fux, mesmo que o Inter não tenha confirmado, é um dos nomes aquele que se especulava fosse um dos testados positivamente. Então o Fux está fora. O Galhardo é outro que está fora também, mas não seria pelo Covid. E dos 4 testados positivos do Inter, um só está recuperado. Cara, daqueles 4, então tem mais 2 ainda fora do Grenal, que talvez sejam titulares até, a gente não sabe, né?
Pois é, não sabe. É muito difícil projetar time, cara. E outra, essa testagem do Inter de ontem para hoje, vamos ver, cara. Vamos ver. Ultimamente, todos os times que têm testado, no mínimo um caso, têm apresentado. Vamos ver. Ô, Fernando, tu que com toda a autoridade disse que do lado do Grêmio, o jogador que deu positivo e fica fora do Grenal é o Cortez, imagino que deva ter essa autoridade sobre os nomes dos jogadores do Inter. Eu não falei que ele deu positivo. Não falei que ele deu positivo. Nem sei qual é o problema do Cortez. Não sei se ele deu positivo ou não. Falei que imaginava que o Cortez não pudesse jogar. Agora, se é por teste positivo ou por lesão, eu não sei. Mas por quê? Tu recebeu a informação, então? Tem um zoom sobre isso. Chegou em mim, de que ele não jogaria. Agora, eu não sei qual é a razão. Né? Bom, como se especula em véspera de Grenal várias coisas, né? Essa é uma especulação que pode ser mantida. Mas dos jogadores do Inter, esse zoom não chegou até ti? O zoom chega, só que em relação ao Inter eu sou impedido de falar com um problema ético. Ô, Maiká! O que eu vou te dizer, né, Silvio? Brincando comigo. Não, só um pouquinho. Eu estudei direito, eu não estudei jornalismo, não sou jornalista. É verdade. É verdade. Pior que é verdade. Né? Dizer a verdade. Eu posso conhecer a verdade e me reservar o direito de, usando a quinta emenda da Constituição Americana, não revelar nada. Fernando Carvalho, quando dirigente do Inter, eu ligava para ele e perguntava: presidente, é verdade que o Inter está contratando tal jogador? Aí ele dizia: não posso te dizer, mas eu vou te dizer um que o Grêmio está tentando contratar. E aí ele me dava a notícia, e para mim era notícia, eu era repórter, né? Divulgava a notícia e atrapalhava o negócio do Grêmio porque tinha vazado a notícia. Maiká, o que nós vamos fazer então, Maiká? Nós, como dupla no programa, vamos fazer o quê então? Ué, o que eu vou te dizer, né, Silvio? Não tem muito o que te dizer, né? O Fernando é dirigente, ex-dirigente, então tem nem o Cacalo, né? O Cacalo também tem muita coisa que ele não nos conta. Ele se reserva o direito de não, né, usar a quinta emenda. Mas a gente fica aqui, né? Não tem muito como saber, né, Silvio? Os clubes não estão falando, enfim. Acho que o Grêmio a gente só vai saber amanhã. Falando sério, a gente está navegando assim em águas completamente desconhecidas, né? A gente nunca tinha vivido isso aí. Então, a gente não sabe. O time de hoje, pensado pelo Cudê ou pelo Renato, pode não ser o time de amanhã, cara. Porque a qualquer momento pode surgir alguma coisa em relação a isso. Isso é absolutamente muito louco. Então, tudo é especulação. Por exemplo, Maiká, antes tu estava nas tuas teses com o Baldasso dizendo que entendia que o Grêmio tem que jogar com os 3 volantes? Eu acho que sim, Silvio. Eu acho que o Grêmio precisa povoar bem o seu meio de campo. O Inter tem uma jogada muito forte agora, né? Que é o Marcos Guilherme e o Bosquilha ali fazendo aquele corredor por dentro ali, aberto, né? E o Grêmio passou muito trabalho, principalmente no Grenal da Libertadores, né? O Grenal da Arena. O Inter teve 2 jogadas, situações de gol claríssimas ali, né? Uma que ali pelos 15 do primeiro tempo, o Bosquilha tenta encobrir o Vanderlei e acaba colocando para fora, e depois a bola na trave. As duas com esse movimento do Guerreiro, né? O Guerreiro tá muito fora da área nesse esquema novo do Cudê. O Cudê, ele adora esse 4-1-3-2, né? 2 atacantes, e o centroavante, ele não é bem aquele centroavante como a gente conhece. Claro que ele vai aparecer na área sempre que puder, mas a jogada que o Inter usou muito forte contra o Grêmio e que desestabilizou a defesa do Grêmio, né? Abriu buracos ali, principalmente na primeira linha, foi essa, né? O Guerreiro saindo, e esses 2 jogadores são muito velozes, né? O Marcos Guilherme e o Bosquilha. Essa jogada criou muito problema pro Grêmio, força muito em cima do Matheus Henrique, do Maicon. Acho que faltou um pouco do Lucas Silva também na cobertura ali. E apesar para mim, o Jeromel foi o melhor em campo, fez uma grande partida. O Guerreiro tirou o Jeromel do lugar algumas vezes, né? Justamente por essa falta de proteção aí na frente da área que o Inter acabou suplantando. Então eu acho que essa função aí, esse esquema que o Cudê faz, e é de muita intensidade, muita velocidade, muita mordida, obriga o Grêmio a tomar um cuidado maior. Assim, o Grenal mudou, né, Silvio? O Grenal que a gente estava acostumado aí dos últimos 2, 3 anos, onde o Grêmio passava boa parte do jogo com a bola no pé e forçando, mudou muito, né? Hoje a gente tem um Inter muito mais... Maiká, mas olha só, Maiká. Tá dizendo que o Inter tem nos seus perigos os jogadores que atuam nessa linha de 3 pelos lados, né? O Marcos Guilherme e o Bosquilha. E aí tu entende que para isso o Grêmio tem que escalar os 3 volantes, para
para neutralizar isso aí. Então, eu vou te fazer primeiro uma colocação e depois a pergunta. Colocação. Lá em março, quando o Grêmio usou em algumas oportunidades os 3 volantes, eu, pessoalmente, não sei se os outros, detectavam um problema nesse movimento dos 3 volantes do Grêmio, que era a lentidão. Esse movimento do meio-campo do Grêmio estava muito lento. Então, tu entendes que tem que jogar com os 3 volantes. Como é que tu vai fazer o movimento para neutralizar o Marcos Guilherme de um lado e de outro lado o Bosquilha usando esses 3 volantes? Olha, Silvio, acho que a primeira questão aí que pode atrapalhar essa ofensiva do Inter é ficar com a bola, né? É o Grêmio atacar o Inter, usar esses 2 jogadores aí, o Maicon e o Matheus Henrique, obrigar o meio do campo do Inter a se recompor também, afastá-los eles do campo de ataque, né? Só que eu concordo contigo, Silvio. Eu acho que quando o Grêmio sempre jogou no 4-2-3-1, né? Com o Luan, depois o Jean-Pierre. E o Matheus Henrique é praticamente um primeiro volante, né? Dando segurança para o Maicon sair mais para o jogo, fazer a transição, que ele faz muito bem. Faltou isso. O Grêmio jogou assim também contra o Caxias na final do turno. E principalmente no primeiro tempo é muito claro assim, a questão do Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique não tem essa característica, apesar de ter feito um gol contra o América de Cali agora no primeiro jogo da Libertadores. O Matheus Henrique não tem muito essa característica, é uma coisa que vai ter que ser mudada nele. Não sei como é que foi trabalhado isso. Mas contra o Caxias faltou muito. E no Grenal já não fez tanto. Júnior Maicá, eu já vou fazer essa colocação também para o Fernando, porque a gente vai para o outro lado, né? Claro. O time que o Fernando e o Baldasso entende que vai jogar e como se faz com isso aí, porque o Baldasso acha fundamental esses 2 jogadores do Internacional. Mas tu tá tergiversando um pouquinho. Eu quero saber o seguinte... Manda. O Bosquilha, quando sai em velocidade, isso evidentemente vai acontecer no Grenal, como é que neutraliza, usando esses 3 volantes? Quem é que vai ali? O Marcos Guilherme, pelo outro lado, quando sair em velocidade, e isso vai acontecer, como é que neutraliza quem é dos 3 volantes que vai para ali? Não, o Grêmio joga com esses 3 volantes, o Grêmio joga no 4-1-4-1, né, Silvio? Fica o Lucas Silva entre as 2 linhas e uma segunda linha de 4 com o Alisson, o Maicon, o Matheus Henrique e o Everton. Tem a recomposição do Alisson, que ajuda bastante, ele é um jogador muito participativo defensivamente. Vou chegar lá. Mas, teoricamente, Bosquilha e Marcos Guilherme forçam para cima do Matheus Henrique e do Maicon e sobra o Lucas Silva, né? Entre aspas, sobra o Lucas Silva para fazer essa cobertura, principalmente do lado do Maicon. Porque se colocar o Bosquilha para correr em cima dele, ou o Marcos Guilherme, ele vai levar desvantagem, né? Até porque os 2 do lado do Grêmio mais abertos, nessa linha de 4 aí, o Alisson, por exemplo, por um lado, e o Everton por outro, tem que cuidar das investidas dos laterais do Internacional. Mas aí bate com lateral, né? Bate com lateral e aí tem, por exemplo, do lado direito, eu acho que o Inter vai colocar o Saravia, que para mim é uma belíssima contratação do Inter, 1000 vezes melhor que o Rodinei. É um jogador de mais intensidade, de fazer o vai e vem, mas, por exemplo, do lado direito ali, a gente viu contra-ataques assim no Grenal da Libertadores, é o lado do Everton, né? Ali tem que ter um cuidado maior. Perfeito, Maicá. Por isso é que eu disse. Então, tu tá entendendo que para neutralizar o Bosquilha e o Marcos Guilherme tem que ser com volantes. Eu acho que é por dentro. Os jogadores dos lados, porque esses precisam cuidar das subidas dos laterais do isso Internacional, aí. Que é um trabalho muito usado pelo técnico do Inter. Eu quero remeter isso tudo agora para o Fernando Carvalho, para o Baldasso, por exemplo, sob o aspecto do Internacional. A ideia de escalação do Internacional e esse, Fernando, por exemplo, debate que eu tive agora com o Júnior Maicá. O que tu acha? Não, eu acho que o Grenal é sempre imprevisível, né? O que nós temos de previsível nesse Grenal em relação aos últimos é que o Internacional, nos Grenais que jogou esse ano, e um deles até perdeu, teve supremacia dentro do campo em relação ao Grêmio. Coisa que não vinha acontecendo desde o Grenal de 5-0, aquele Grenal lá que foi demitido o Diego Aguirre. Desde aquele Grenal, o Internacional vem tomando, vamos dizer assim, vem sofrendo muito nos Grenais, vem perdendo a maioria desses Grenais, ganhou só um, e mais, foi dominado amplamente, né? Foi dominado amplamente. A postura atual é diferente, porque é uma postura mais agressiva, embora compacta, embora não deixando muitas brechas para o adversário, ela é uma postura mais agressiva, porque ela faz uma marcação avançada e tem material humano adequado, ou seja, nós temos aí se jogar Edenilson e Musto como volantes, né, o Musto faz uma primeira linha por trás desses 3 meias, que o Edenilson seria um meia nesse caso. Então a velocidade, ela não é só a velocidade do Marcos Guilherme e do Bosquilha, ela tem as infiltrações do Edenilson de surpresa, porque o Edenilson volta e meia, ele vai ter que ser marcado por alguém vai ter que marcar o Edenilson, né? E esse alguém talvez não tenha
a movimentação nem a velocidade que o Edenilson tem. O Edenilson será fundamental nesse clássico, eu vejo, né? Pelo posicionamento dele, está jogando uma posição diferente, mas ele tem a infiltração, ele joga como volante, como volante e como meia. Então ele vai marcar como volante, mas tem que ser marcado como meia, né? E o Grêmio, nesse formato, vai faltar gente ali, né? Porque os dois laterais espetam, os dois laterais do Inter espetam. Então o Everton terá que marcar um lateral, não vai poder ser o lateral esquerdo que vai marcar o lateral direito, né? Por quê? Porque se o lateral esquerdo marcar aliás, se o Everton não voltar para marcar, vai ter a subida do Marcos Guilherme nas costas desse lateral, vai ter a subida do Edenilson de surpresa, enfim, são coisas que eu vejo que podem acontecer. E acho que o Grêmio, pela escalação, ele vai tirar a velocidade do jogo. Não é bom para o Grêmio que o jogo seja rápido. Não é bom para o Grêmio que o jogo seja veloz. Porque hoje, se tu fizer uma comparação, tem o lateral direito não é veloz, Michael não é veloz, o Diego Souza não é veloz, né? O Grêmio tem um jogador veloz, absurdamente veloz, que para mim é o melhor jogador do país junto com o Bruno Henrique, que é o Everton, né? Que vai ter essa tarefa dupla, né? Ele vai ter que marcar o lateral, ou então ele vai ter que mudar de posição, ou então ele vai ter que jogar como atacante, sei lá, alguma coisa ele vai ter que mudar, porque senão ele vai ter que compor o lado, marcando a subida do lateral. Silvio, teu microfone tá fechado. Aí. Eu vou te dizer, eu ainda vou aprender isso aí, vou aprender um dia. Estava dizendo o seguinte, interessante que o Fernando estava dizendo, a tese do Fernando é que o Grêmio vai tentar tirar a velocidade do Inter, tá certo? Eu penso exatamente assim. Eu também. Aí entra a tese do Júnior Maicá. O Grêmio vai tratar de ter a bola o máximo de tempo possível, trocar essa bola para tirar exatamente a velocidade. Mas eu quero ouvir Fabiano Baldasso, as teses do Baldasso a respeito do Grenal e em cima disso que eu estava conversando agora com o Fernando e com o Maicá. Baldassinho, teu microfone tá mutado aí para nós. Tira do mute aí para nós aí. Pois, agora sim. Tá me ouvindo bem? Sim. Olha só. Vais aprender também. Eu acho sim que o Grêmio vai tentar tirar a velocidade do Internacional, mas não só pela característica dos jogadores, pelo fato nítido, cristalino, absolutamente claro, de que o Grêmio está menos preparado do que o Internacional para este Grenal. Nós temos um balizador, que é o último Grenal, e as suas coisas de dentro do campo, mas nós temos um período de pandemia em que houve ações diferentes de ambos os lados, fazendo com que o Inter chegasse melhor preparado física e taticamente para esse jogo. Isso está claro, tanto que o Grêmio fez todos os movimentos possíveis para levar esse Grenal para adiante. Nós teremos amanhã um time querendo jogar e um time tentando evitar que o outro jogue. Esta é a realidade. Não só pelas características do jogador, dos jogadores, como citou o Fernando há pouco. Eu acho que joga o Rodinei. Todos vocês citaram o Everton como jogador a ser parado, e eu concordo com todos vocês. No último Grenal, para mim, o melhor jogador em campo foi o Rodinei, porque ele simplesmente anulou o Everton, e mesmo que o Saravia tenha vindo para ser titular, mesmo que o Saravia vá ser titular do Internacional, não tenho dúvida disso, a sequência do Rodinei e a característica especial do jogo me faz acreditar que o Rodinei começa essa partida. O Internacional tem um movimento tático nítido, colocado em campo pelo Kudê, dentro e fora de casa, por time titular e por time alternativo. Isso não vai mudar. Vai ser o Internacional aquele que, quando é atacado, o Musto fica à frente da zaga e, quando sai com a bola, o Musto fica atrás da zaga. A ideia tática do Inter não muda. E ela tem dois jogadores que, para mim, são cruciais no processo e avalistas de todo o sistema, que são o Bosquilha pela esquerda e o Marcos Guilherme pela direita, numa função de absoluta liberdade de movimentação e de criação e de preenchimento de meio campo. São jogadores que jogam pelo lado do campo, partindo do meio campo, mas com uma intenção sempre muito clara, não de chegar à linha de fundo, mas fazer a diagonal e entrarem na área com a possibilidade de gol. O Bosquilha perdeu 2 gols assim no Clássico Grenal, o Marcos Guilherme invariavelmente aparece assim também, e vai ser o Inter aquele do Kudê, que tenta entrar na área de todas as formas e com todos os jogadores. É o Edenilson como elemento surpresa, até o Cuesta aparecendo como elemento surpresa, porque os zagueiros partem até o meio campo. E eu também quero citar para vocês que tem 2 jogadores do Inter que não vão jogar amanhã, o Galhardo e o Bruno Fux. Isso muda um pouco.
Em relação ao Bruno Fux, entra o Moledo, nenhuma dúvida. Mas o Moledo, embora seja um excepcional zagueiro, não é um zagueiro de saída de bola. Não é um zagueiro que parta até o meio-campo com a bola dominada. Ele não tem essa característica. E no lugar do Galhardo, eu vejo quase que maciçamente todo mundo cogitando o D'Alessandro. Porra, é o D'Alessandro. É quem saiu do time para a entrada do Galhardo. E é Grenal. E o D'Alessandro sempre ganha força no Grenal. Porém, se for para manter a característica do time, não é o D'Alessandro que entra. Aí seria o Potker, não seria o D'Alessandro. Então eu levanto essa dúvida aí. Imagina, Silvio. Oi, deixa eu só perguntar para o Fernando Carvalho. D'Alessandro ou Potker, Fernando? Não, eu acho que, normalmente, pelo formato atual, acho que a característica do Potker ela fica mais adequada, né? Mas, como o Potker vem de lesão e talvez não aguente o tempo inteiro, talvez jogue o D'Alessandro. Eu vejo dessa maneira. O D'Alessandro está bem, né? Está bem fisicamente, está trabalhando, está treinando. Treinou, já jogou nessa função, onde ele não exerce a mesma função do Potker ou do Galhardo, porque ele vem flutuar. Ele vem flutuar pelos lados, ele vem flutuar nas costas dos volantes. Então, é uma característica diferente que o time teria com o D'Alessandro. É por essa flutuação dele que não fica junto com o Guerreiro no mano com os dois zagueiros. Ao contrário do Potker, que aí jogaria na posição dele. A posição do Potker é essa. Ele é segundo atacante por dentro, né? Derivando para um lado, derivando para o outro, marcando a saída de bola, sendo praticamente impossível de ser derrubado. Ele é um atacante que faz falta no zagueiro, né? Ele é que faz a falta, é muito forte, né? Tem deficiências, evidente que tem deficiências, mas é um jogador que a função dele, onde ele melhor é explorado, é nessa função de segundo atacante junto com o centroavante. Mas acho que talvez ele não seja lançado em função de vir há muito tempo sem jogar, de lesão recente. Talvez não possa jogar, mas é uma grande alternativa. Fala, Maiká. Não, eu ia dizer que imagina se o Inter tivesse o Nico Lopes, né, afim, bem na ponta dos cascos para fazer essa função junto com o Guerreiro, né? Seria acho que ali seria a posição ideal dele, né? Esse segundo atacante aí de movimentação, de chute a gol. Mas o Nico, né, enfim, na minha opinião, é um grande jogador, foi embora, né, não estava muito afim aí no ano passado, enfim. Mas eu acho que, por característica, o que vai acontecer com o tempo é o Potker jogar ali. Se ele ficar bem, se ele estiver bem, né, não tanto na ponta ali, jogando mais como um segundo atacante mesmo, porque é isso que o Kudê gosta, né, Silvio? Maiká, tu tirasse o Jean-Pierre do time? Tem que tirar, né, Silvio? Tem que tirar. Por quê? Por enquanto tem que tirar, eu acho que sim. Bom, não é que tem que tirar, né? O Grêmio pode colocar jogar no 4-2-3-1, aí vai ter que fazer uma opção, né? Escolher quem vai jogar com o Matheus Henrique, se é o Maicon ou se é o Lucas Silva. Muda um pouquinho, né? Aí fica mais, os dois jogadores seguram mais. O Jean-Pierre vai ter que fazer vai ter a responsabilidade de fazer a... Tem alguém batucando aí. Tá, mas qual é Quem é que tá batucando aí? Tu, Benfica, que tá batucando? Tu, Baldasso, tá batucando? Qual é o teu trio final do time? Na frente é Everton, Alisson e Diego Souza. Tá, mas no lugar do Alisson não podia jogar o Jean-Pierre? Pela ponta, não. Não, pela ponta não, mudaria um pouco a esquematização. Mas... Não, mas aí não tem como. Mudaria muito. Mudaria tudo, é. Não, o Alisson, eu sei que a torcida do Grêmio às vezes tem bronca com o Alisson, porque se espera que... A torcida quer o PP ali, quer que o Alisson faça as mesmas coisas que o Everton. Mas, na minha opinião, o Alisson é um jogador muito importante para o esquema do Grêmio, né? Por exemplo, pelo lado de lá, o Grêmio usa bastante o Vitor Ferraz, o Alisson faz essa dobradinha com ele. Vou lembrar o pessoal, no primeiro Grenal, o Grêmio triangulou muito lá no Beira-Rio, pelo lado direito, né? O Grêmio teve duas boas situações, teve um gol que o Diego Souza está um pouquinho impedido, uma jogadaça pela direita, entre Alisson, Maicon e o lateral, que acaba com o Diego Souza cruzando para o Everton. Não sei se vocês lembram, no Grenal do primeiro turno do Gauchão, da semifinal. Então, assim, eu acho que não dá para mexer nisso. Eu acho que o Grêmio tem um problema, que o Grêmio tem que neutralizar uma situação que é essa superioridade numérica que o Inter tem no meio de campo. Né? Não sei se o Jean-Pierre pode fazer o que o Maicon faz, por exemplo, com marcação, né? Mais comprometido com a parte defensiva também e levar o time à frente. Só que aí tu perde a característica boa do Jean-Pierre, que é o chute fora da área, que é o passe final, né? Cara, interessante, hein? Tu tá desenhando um Grêmio que só vai se defender. Não é isso. Não é isso. É que o Inter tem uma arma agora.
Eu sei, mas daqui a pouco, nos movimentos rápidos do Internacional, vai que esse trio de volantes tira a bola do Internacional. E aí, para quem vai essa bola, para efeito de alimentar, de criar para o ataque? O Maicon, né? Não vai ter essa criatividade do meio para frente. É o Maicon, né? Vai ter um Maicon, como tu... Lento. Olha, cara, eu, pela tua... Mas o Jean-Pierre... Mas, Silvio, o Jean-Pierre não é um jogador muito veloz também. Ele não é, mas ele cria. Ele é o jogador do passe totalmente qualificado, do chute, do drible, mas muito mais do que aí que o Grêmio tem que fazer. E disto o Grêmio fica órfão a partir do momento em que coloca o trio de volante. Olha, e tomara para os interesses do Grêmio que esse trio de volantes do Grêmio tenha ficado nesses 4 meses aí de pandemia mais veloz do que estava lá em março, porque até então estava bem lento. Os problemas que o Grêmio passou no primeiro Grenal foram esses para mim. Até ontem eu estava revendo umas partes do jogo, né? Essa superioridade que o Inter tem, né? O Inter o Inter é um 4-1-3-2, aí quando tem a bola é um 3-3-2-2, digamos assim. É o que o Flamengo faz, né? O Flamengo baixa o William Arão pro meio dos zagueiros, aí faz uma segunda linha de 3 com os 2 laterais e o Gerson, né? E agora contra o Fluminense até usou o Diego ali também. E aí fica o Everton na direita, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta na esquerda, o Bruno Henrique e o Gabigol se movimentando loucamente. É mais ou menos assim que o Inter ataca. A diferença do Flamengo pro Inter é que os laterais do Flamengo apoiam por dentro. Os do Inter apoiam por fora. Os meias do Flamengo... E a qualidade, né, Fernando? A qualidade do time, né? O Flamengo é uma máquina, né? E os mesmos do Flamengo ficam por fora e os do Inter ficam por dentro. Essa é a diferença, mas o formato é o mesmo. Então, assim, Silvio, gerou uma qualidade técnica superior. Só que essa disposição tática que o Kudê colocou gerou um problema para o Grêmio, né? Tem uma inversão de posição ali, essa saída do Guerreiro mais para a intermediária, né? Abrindo um espaço dentro da zaga do Grêmio. O Grêmio correu riscos ali, teve pelo menos 3 oportunidades que o Inter infiltrou dentro da área do Grêmio. E a gente sabe como isso é raro, né? Hoje em dia, do jeito que o futebol está, entrar na área assim, com liberdade para concluir. O Inter executou mal as jogadas. O Bosquilha mandou uma na trave, mandou uma para fora, né? Aí faltou capricho ali na finalização, mas a chance foi criada e assim, é um problema porque assim, o Grêmio tem o Maicon, que é um cara que na parte física está defasado, mas na parte técnica ele ainda é muito importante pro Grêmio, né? Então, de uma maneira ou outra, o Renato precisa equilibrar isso. Ele pode fazer o Lucas Silva de um lado e o Matheus Henrique do outro, o Jean-Pierre sem a bola recompondo, né? Ajudando a fechar esse meio. Pode ser assim também, não tem problema. Mas eu iria com os 3. Baldasso, o Maicá falou mais do Inter do que do Grêmio. Impressionante, é o quê? Igual o Cacalo, né? O Cacalo da mesma forma. O Cacalo também faz isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Benfica. Eu tenho algumas preocupações em relação ao Grenal. Nós estamos falando do desenvolver do jogo, analisando questões táticas. Nós temos que levar em consideração também que o Grenal vai acontecer num gramado ruim. Gramado ruim. Eu até divulguei hoje imagens que eu recebi do gramado do Centenário, que foi queimado pela geada. Ele não é irregular, o gramado é regular, mas ele está queimado por conta da geada da semana passada. Ou seja, com a grama queimada, em tendência é um gramado muito mais duro, e a bola anda mais rápido, quica mais rápido. Isso aí pode alterar as questões técnicas e talvez até táticas da partida. Outra preocupação que eu tenho, eu não gosto do juiz indicado para o Grenal, não acho que era momento para fazer estreia de árbitro em Grenal, que vai ser o Daniel Bins, nunca apitou um Grenal na vida. Além de eu não gostar dele como árbitro, não é o momento para isso. Isso é um Grenal envolto por muitas, mesmo que não tenha público, é um Grenal envolto numa tensão do retorno do futebol e mais tensão ainda, o retorno do Campeonato Gaúcho, que é dia sim, dia vai, dia não vai, dia vai, dia não vai. Tenho preocupação em relação à arbitragem na partida também. Então mas são coisas... Baldasso? Por quê? Quais foram as arbitragens que tu viu onde ele... Assim, pontua mais pra gente aí que ele foi mal. Existe um episódio com o Internacional que ele mostrou um absoluto desequilíbrio para comandar um Grenal, isso que ele era árbitro reserva, que foi no Grenal aquele que o D'Alessandro foi expulso estando na reserva. Não por ter expulsado o D'Alessandro, mas por ter discutido, esbravejado e mostrado até alguma raiva do D'Alessandro naquela discussão, dentro daquela ideia que o D'Alessandro é um jogador marcado pelas arbitragens. Se mostrou completamente desequilibrado para conduzir uma situação em que ele era árbitro reserva. Imagina ele dentro do campo. Então, assim, eu tenho muita preocupação em relação a essa arbitragem. Muita preocupação. Tem muito medo do Grenal.
É isso que eu tô sentindo em ti. Não, mas eu não tentei adiar o Grenal, né? Tu tá com medo do Grenal. Não, mas é que assim, ó, existe... Tu sabe como é que funciona o contexto no Rio Grande do Sul, né? Sabe como é que funciona o contexto? Existe um Grenal marcado para o estádio Beira-Rio, em que o Inter está melhor preparado que o Grêmio. Primeiro começa um movimento para adiar o Grenal. Movimentos escusos para adiar o Grenal. Não aconteceu. Depois começa um movimento para tirar o Grenal do Beira-Rio. Conseguiram. Depois começa um movimento para tentar desarticular qualquer estabilidade em relação à realização do Clássico. Vai acontecer a Gauchão, tentar desvirtuar aquilo que o Internacional estava focado, que era o Grenal. Depois coloca um árbitro inexperiente. Eu nem estou contando aqui o fato de ele ser gremista, tá? Porque ele é gremista e as páginas do Facebook dele, tá todo mundo compartilhando aí em redes sociais. O Daniel Bins, inclusive, fazia parte de grupos de gremistas no Facebook. Mas isso não tem problema, porque todo mundo que nasce no Rio Grande do Sul ou é gremista ou é colorado. Existem árbitros gremistas e árbitros colorados. Eu não estou entrando por aí. Eu estou falando da inexperiência dele. Não, dá para ver. Agora, dá pra ver que tu não tá entrando mas ô Baldasso, agora ele era que nem tu quando era isento. Ele tá isento agora, não tem problema. Não, tudo bem. Eu estou dizendo que para mim não há problema nisso. O problema é o pregresso. O problema é a relação dele com o Internacional, que para mim, por conta desse fato com o D'Alessandro, é muito ruim. E pelo fato de que eu não considero ele um grande árbitro, e pelo fato que eu acho que não é momento para estrear árbitro em Grenal, cara. Fernando Carvalho, a tua paranoia chega a tanto? Eu não sabia. De onde é que tiraram que esse cara é gremista, tia? Só que me Não, faltava. eu acho que até é assumido, porque no Facebook ele tem lá páginas, todo mundo compartilhou isso nas redes sociais, ele segue páginas de grupos de Facebook de gremistas, sou gremista pela vida toda, o Grêmio meu orgulho, o Grêmio minha vida, não tem problema, eu não estou entrando nessa, eu acho que não é problema. O problema é ele não ser um árbitro preparado para o Grenal. Daço, se tu não estivesse entrando nesta, tu nem tinha citado. Não, estou citando como curiosidade. O que tu achou graça, ô Fernando? Não, eu confesso que eu não lembro desse episódio. Lembro do episódio do Alessandro, mas não lembrava que era ele. Né? Nossa, é difícil. O Grenal aqui sempre tem, né? Eu prefiro colocar juiz mais experiente. E gradativamente, depois que ele tiver uma rodagem maior em jogos no Brasil, em outros clássicos, aí sim vem para o Grenal. Mas é o que temos, né? Nós temos que enfrentar o que aparece, não vou ficar reclamando. Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo com o Bins, com a mãe do Bins, com o que tiver que ser, entendeu? Não interessa, é o que tá para acontecer e nós temos que enfrentar dessa maneira. Eu penso assim, temos que suplantar ou superar eventual erro de arbitragem, tomara que não aconteça, vamos torcer que não. Nas partidas que eu assisti, que eu não lembro de uma atuação dele que tenha sido tumultuada, né? Acho que fez boas arbitragens aí nos jogos anteriores. Você pode até me ajudar, né? Não lembro. Não tenho boa memória para juíza, com exceção do Márcio Rezende Freitas, do Agomar Martins e do Zé Luiz Barreto. E lá, o Agomar Martins naquele Grenal lá do Olímpico, de 77, que poderia ter nos dado N a campeonato, que tirou um pênalti do Oberdano, do Dadá, vocês lembram disso? Enfim, mas vamos ao jogo, né? Vamos deixar essa discussão de árbitro para outro dia. Pois é, mas é a questão da experiência, Fernando. É por isso que eu estou dizendo que não tem a ver para mim. Se é o Daronco, por exemplo. O Daronco hoje é o melhor árbitro do Brasil. Gremistão, todo mundo conhece lá em Santa Maria. Mas pelo menos seria um árbitro experiente para o Grenal. A minha preocupação é essa, não é o time que torce. Que coisa maluca isso, Baldasso. Cara, tu vai enlouquecer, Baldasso. Eu queria. Se nesse Grenal. Se nesse Grenal. Gremistaço, todo mundo conhece lá em Santa Maria. Eu estou fazendo uma análise estritamente técnica sobre qual árbitro que eu considero que seja. Não é inédita a posição do Baldasso em termos de fazer esse tipo de colocação em relação a árbitros. Nós tivemos um colunista aqui que anos a fio foi, vamos dizer assim, tutelou a opinião da maioria, que foi o Paulo Santana, que fazia isso e não era criticado. Então vamos deixar o Baldasso ser o que ele é, né? Ué, o Santana não era criticado? Não tinha Colorado para criticar o Santana? Colorados criticavam, mas eu queria ver a isenção criticar ele. Isenção. Crítica de Colorado não adianta, eu faço crítica para gremista agora. Eu quero ver a isenção criticar o Baldasso. Então tu acha que o torcedor gremista, o Júnior Maicás, criticar o Baldasso, tu não vai levar em conta? Não vou levar em conta.
Eu tô pensando se o Baldasso, nesse Grenal que o Inter tá bem melhor pra enfrentar o Grêmio, já tá nesse gritedo, imagina como era no passado, por exemplo, ano retrasado. Até a bola era gremista. Baldasso? Não, cara. Eu só quero que as coisas sejam resolvidas dentro do campo. Eu tenho um grupo que passou 4 meses, o primeiro mês de férias, o segundo mês em diante, trabalhando seriamente, com o treinador aqui, treinador trabalhando em Porto Alegre. Eu não sei se o Cudê jogou algum tipo de esporte na beira da praia, lá em abril, na Argentina, quando teve de férias, mas depois que voltou, o Cudê trabalhou sem parar até o momento que a gente está chegando aos jogos. E eu acho que o fato de o Internacional estar preparado é o mais importante. Mas esses arredores, os adereços, a perfumaria, ela sempre é contra o Internacional. Sempre é contra o Internacional. Mas mesmo assim, eu acho que o fato de o Inter estar focado, preparado esse tempo todo, faz com que o Internacional tenha grande chance de ser vencedor. Como é que tu te continha, hein, o Baldasso? Durante tanto tempo. Como é que era? Que nem o Daniel Bins. Quando tu ia para um Grenal, como é que era, cara? Igual o Daniel Bins. Eu fazia igual faz o Daniel Bins. Eu era isento. Claro. Não, e fazia muita onda. Eu sou testemunha disso. Porra. A favor do Grêmio. Nossa, quanto o time do coração dele, que eu vi descobrir agora só. Mas ele nunca chegou no cantinho. Ele nunca chegou no cantinho contigo. Tá Ele bom, nunca chegou. descobriu agora, assim, uma sim. entrevista assim, contigo e vocês falaram, assim, esse juiz... Tá, então eu vou desmentir. Nunca teve essa história, Fernando? Eu vou desmentir o Fernando Carvalho, que está sendo falso neste momento no programa, contando um episódio que aconteceu que eu jamais vou esquecer na minha vida. No dia 17 de dezembro de 2006, em que eu passei, obviamente, a noite sem dormir, a noite do dia 16 para o dia 17 de dezembro, eram 6h30 da manhã, mais ou menos, tocou o meu telefone. Aí eu olhei, era um monte de número, aqueles telefones que designam a ligação internacional. Eu atendi, era o Fernando Carvalho do Japão, no dia do jogo, me perguntando, e aí, velho, como é que estão as coisas aí? Eu comecei a chorar copiosamente durante 10 minutos com ele no telefone, que eu não sabia o que dizer para ele, de tão nervoso que eu estava. Então, Fernando Carvalho, não me aplica essa que tu não sabia do time que eu torcia. Porque tu era isento ainda nessa época, né? Isento, totalmente isento. Como o Daronco e o Bins. Tu era isento. Aí o presidente do Inter, que está decidindo o Mundial, está lá no Japão, lembra de ligar para ti. Por que eu não gravei isso? Eu tão nervoso, Benfica, porque eu queria ouvir uma opinião isenta que não isenta. Pro Maicá, tu não ligou. Eu conheci o Maicá. Não, aí o Maicá ia pensar que era deboche, eu não podia ligar pra ele. Né? Meu telefone nem recebia. Nessa época eu não tinha nem dinheiro para receber um DDI. Analisa tudo isso aí, ô Maicá. Silvio, eu sei que tudo faz parte, né? O Grenal mesmo um Grenal atípico como esse, todos os fatores contam, né? Mas eu acho que é mais na bola, assim, sabe? Eu sei que o folclore, que os caras, o D'Alessandro e o Maicon discutindo no cara e coroa, tudo isso faz parte da mística do Grenal. Mas eu ainda acho que é tudo na bola, né? Eu sei que tem erros de arbitragem, não vai ter VAR, enfim. Não acho que esses erros de arbitragem sejam causados por preferência clubística ou não. A gente teve um Grenal de brasileiro, por exemplo, que era um juiz de fora e teve 2 pênaltis claríssimos e o juiz não deu. Um terceiro que a gente pode discutir fortemente se foi ou não. Então, para mim é na bola mesmo, Silvio. É condição técnica, trabalho de treinador, trabalho de jogador, fase dos jogadores também, fase técnica. Eu fico mais nesse âmbito, assim. Mas sei que faz parte, né? Eu não tenho essa vivência também que vocês têm, tanto no jornalismo quanto, né, nos bastidores e do Fernando como dirigente, como o Cacalo também, né? Essa coisa do vestiário, essa outra pegada. Eu tenho uma visão mais... Tento ter uma visão mais... um pouco mais moderado. Óbvio que eu torço pra caramba, grito, esperneio, quero que o Grêmio vença, mas eu tento, né, ficar mais assim, acreditar que as coisas se decidem na bola mesmo. Enfim, alguém equilibrado. Não me chama de equilibrado porque não faz sentido também. Deixa a bola rolar pra tu ver.
Eu estou vendo aqui. Fala, fala, Fernando. Nós aqui, em vários momentos, a gente faz uma rememoração de fatos antigos, de coisas antigas. Tu te lembra daquele grupo de várias pessoas conhecidas, gremistas vigilantes? Tu te lembra desse grupo? Sim. Era um grupo que reclamava do trio ABC. Né? Coincidentemente... Por isso que quando tu citaste o Barreto aí, eu digo, mas eu me lembro do Grêmio reclamando muito do José Luiz Barreto. Eu citei o Barreto não para reclamar, lembrei do Barreto. O Agomar, nesse Grenal, ele foi mal, né? Ele foi mal, todo mundo viu. O pênalti marcado que o Oberdan empurrou para fora da área, do peito, né? E que, aliás, foi o Justiniano, que era o bandeira do lado da social do Grêmio. Né? Enfim, o Grêmio tinha o gremistas vigilantes, e durante a década de 70, imagina, a década de 70, 8 títulos colorados, 3 títulos brasileiros, e o árbitro que privilegiava, né? O Internacional ganhou só por causa do árbitro. Né? Só para contextualizar. Ou seja, é na bola. Para contextualizar, o trio ABC era o trio principal de árbitros do Rio Grande do Sul. ABC, o A de Agomar Martins, o B de Barreto, José Luiz Barreto, e o C, Cavalheiro de Moraes, José Cavalheiro de Moraes. Eram os 3 principais árbitros e eram conhecidos assim como trio ABC. Agora, eu estou dando uma olhada aqui no livro 100 vezes Gauchão, do Kleber e do Manhago, e vejo o campeonato de 73, eu abri aqui, que foi vencido por esse time do Internacional que começava a surgir, o grande time da década de 70. Esse campeonato teve tragédia e escândalo. Eu nem lembrava disso, cara. No dia 18 de março, momentos antes do começo do jogo entre Esportivo e Associação Caxias. Ainda era Associação Caxias, uma arquibancada de madeira não suportou o peso de cerca de 500 pessoas. O menino Sandro Rodrigues da Silva, de apenas 5 anos, imagina, há 37 anos, ele teria quase 40 anos hoje. O menino Sandro Rodrigues da Silva, de apenas 5 anos, faleceu com uma fratura no crânio. Outras 4 pessoas tiveram fraturas nas 2 pernas e ainda 28 pessoas saíram feridas. Mas foi um escândalo que paralisou a competição. Isso aqui não paralisou a competição. O que paralisou foi um escândalo. Atenção, Baldasso. Dias antes do jogo entre Inter e Aimoré pela 7ª rodada no primeiro turno, o chargista Marco Aurélio da 0 Hora chamou o fotógrafo Hipólito Pereira para fazer um flagrante no vestiário do Inter. A lente captou Figueroa, completamente nu, em cima de uma balança. As nádegas brancas do zagueiro chileno foram destaques na edição do dia seguinte da 0 Hora. Revoltada com a invasão da privacidade dos atletas, a direção do Inter protestou, e o presidente da federação, Rubens Hofmeister, considerando que o fato feriu os bons costumes da família gaúcha, na época forte da ditadura, imagina, feriu os bons costumes da família gaúcha, resolveu suspender toda a rodada do dia 21 de abril, e eu lembro disso, tinha até esquecido já, mas eu lembro muito desse domingo, hein, Baldasso? Isso que é escândalo, e vocês acham que eu faço escândalo hoje? Isso sim é escândalo, cara. Parar uma rodada por causa de uma bunda. Hoje em dia não teria problema nenhum. Hoje em dia, se sai um cara pelado no vestiário, ninguém ia dar bola. Mas, cara, a família brasileira agia de forma diferente naquela época. Imagina o escândalo que deve ter sido. Maiká, o que tu acha dessa? Imagina a repercussão, né, Silvio, que deve ter sido. E para a foto é uma arte, né? Imagina para os artistas aí essa quebra aí de paradigma em plena ditadura. Mas hoje em dia também tem outra coisa, né? Hoje em dia um vestiário de futebol para entrar só sendo presidente, dirigente, muito importante. Nem todos os dirigentes entram, né? Jornalista entrar num vestiário de futebol hoje em dia, como vocês entrevistavam, né, Silvio? Os caras na banheira pós-jogo ali, né? Saindo do banho, né? Aquela coisa, isso aí não acontece nunca mais. Se o Baldasso fosse repórter daquela hora, naquele momento, entrando no vestiário, o que ele faria? Vendo a bunda do Figueroa, ele ia dar um abraço, ia pedir a benção. Ai, que bunda linda! É a bunda mais linda que eu já vi. Ele ia fazer um tweet, ele ia fazer uma live no YouTube. Olha essa bunda assimétrica, redonda, é a bunda mais bonita que eu já vi na vida. Com Figueroa no auge da sua carreira pelado, não há sexualidade que se garante. Cara, esse Figueroa, além de ser um jogador extraordinário, o maior zagueiro que eu vi jogar, porque eu não cheguei a ver o Ayrton, por exemplo.
Ayrton, eu tenho informações. Então, o maior que eu vi jogar chama-se Elias Ricardo Figueroa. Mas esse Figueroa, ele não era, Fernando, apenas um grande zagueiro. Ele era, cara, uma estrela, uma celebridade, uma espécie de símbolo sexual. O Figueroa parava tudo, né? Quando surgiu o Figueroa. Não, o Dom Elias era fora de série, né? Era fora de série. E foi embora mais cedo daqui, segundo a lenda, em função disso, né? A dona Marcela não resistiu. A concorrência. E aí ela de volta pro Chico. Cara, ele era muito assediado, viu, Maiká? Eu não posso dizer nada. Acontece bastante, né, Silvio? Não teve o zagueiro Luiz Alberto, aquele que foi embora às pressas pro Boca, do Inter aqui? Teve vários. Teve vários. Tem umas que não dá pra contar, que são muito recentes, mas tem várias. Na época do Fernando Carvalho, tem umas 4 ou 5 histórias de jogadores do Inter que tiveram que ir embora porque não tinha mais como ficar aqui. Mas o Luiz Alberto foi assim, não foi? O Luiz Alberto dormiu o zagueiro do Inter, acordou o zagueiro do Boca, lembra? Ex-zagueiro do Fluminense. Ídolo carequinha, colorado, negro. Um grande ídolo da garra colorada histórica que foi embora de Porto Alegre por isso também. E o cachorro, né? O cachorro? Não vou tirar, né? Deve ter tido também de jogo. Não precisamos estar falando, né? Isso aí não. Deve ter tido de jogadores. Deve ter tido ó, o de dirigente falando. Ó a veia do dirigente. Deve ter tido de jogadores do Grêmio também, e aí o Fernando mais adiante conta. Sim, mas aí é o seguinte, né? A única que eu me lembro é do Didi que tá liberado já, o resto eu não me lembro de nada. O Didi Minissaia, é verdade. A gente contou essa história ontem aqui, inclusive, tava relembrando aí, ontem era o dia do amigo, né? A gente tava relembrando grandes amizades, tipo Alexandre Fetter e Arthur Gubert, Sim. Algumas amizades assim, né? Mauro Icardi e Maxi Lopes, aí relembramos essa do Didi e o amigo dele lá, o presente pra esposa dele. Por falar em Figueroa, vocês viram a repercussão que deu nas redes sociais? Porque o André Catimba, jogador atacante do Grêmio, que junto ao Grêmio quebrou a hegemonia do Inter em 77, o Catimba deu uma entrevista na Rádio Grenal e a Rádio Grenal reproduz textualmente o que está sendo dito na entrevista. Em determinado momento, a Rádio Grenal no seu Twitter reproduz, abre aspas, o André Catimba falando: dei muito tapa na cara do Figueroa, quando eu estava aí a história era diferente. E aí o Figueroa respondeu no Twitter dizendo: olha, engraçado que eu nunca perdi um Grenal oficial na minha vida. E na época tu estava aqui e nunca ganhou de mim. E é verdade, Mas na verdade, Baldasso, o André Catimba nunca enfrentou o Figueroa. Quero que o Kleber faça essa pesquisa. Pelo Grêmio, ele nunca enfrentou o Figueroa. O Figueroa saiu em 76, final do ano. O André chegou em 77. Se ele enfrentou o Figueroa, foi pelo Vitória da Bahia. Tá? Não foi ele não enfrentou o Figueroa pelo Grêmio. E se disse isso, ele não está retratando a verdade. Tens razão, porque em 77 o Figueroa saiu foi pro Palestino. Ele saiu e em 77 foi o ano do André Catimba. Ele confundiu o Figueroa com o Marião. Também conta piada, né? Também gosta de contar piada, né, o Fernando? O cara chega aqui e diz que deu no Dom Elias. Da onde que ele deu no Dom Elias? Não jogaram. Eu tô pensando, sabe o que eu tô pensando? Tô pensando no Kaká lá em casa assistindo, a raiva que ele deve estar de mim. Que não tô levantando a voz defendendo os interesses do tricolor. Pois é, rapaz. Eu te disse pra colocar ele. Maiká, tu acha que nós estamos baixando o nível? Não, claro que não, tá tudo na elegância. Tá tudo bonito. É que nessa época aí eu não era nem um feto, nem um embrião, né? Não sei nada. Sei da mística dos jogadores. Fernando, te surpreendeu essa decisão do prefeito Nelson Marquesan dizendo que não tem futebol em Porto Alegre indo do Grenal lá para Caxias? Me surpreendeu por ações paralelas dele. Não vou analisar a questão propriamente dita, né, da dificuldade que nós estamos tendo, os leitos das UTIs, né, repletos, mas ações paralelas que têm sido feitas, né, que são contraditórias em relação à decisão. Por exemplo, aquele show que teve lá no anfiteatro Pôr do Sol, só aquilo ali já é um fator que deixa dúvida quanto ao procedimento do prefeito. Claro, ele tem as suas razões, ele tem análises técnicas sobre isso. Eu não vou estar entrando nesse detalhe, nesse debate, porque eu não conheço a matéria, né? Só ouço, vejo, leio, apenas flagro essa contradição. Os atletas de Grêmio e Inter fazem parte de uma pequena parte da população que por ser atleta, sofre menos os efeitos
desse vírus, que tem condições a maioria dos atletas é assintomático, então há uma fiscalização permanente para que sejam detectados os casos nos dois clubes, né? E isso é uma forma também de trazer entretenimento à população. Então eu, com todo respeito, repito, eu discordo, né, da posição do prefeito, até por essas contradições em relação a outras atitudes que ele teve. E aí, não querendo eu ter contradição, acho, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro nós teremos mais dificuldade, né? Embora o ambiente seja o mesmo, nos clubes, a maioria dos clubes está preparado para enfrentar a pandemia, mas as cidades, o deslocamento, os aviões, os ônibus, os hotéis, isso eu não sei se esses segmentos estão preparados, né? E aí eu não sei se o Campeonato Brasileiro poderia efetivamente começar. Isso eu tenho dúvida, queria mais dados, mais elementos. Mas quanto ao gauchão, pelas precauções que houve, pelos trabalhos paralelos que foram feitos pelos clubes, acho que poderia ocorrer em Porto Alegre. Benfica. O gauchão é absolutamente surrealista. O gauchão recupera, reabilita Farroupilha para o Campeonato Gaúcho e Lajeado também. Diz, Baldasso. Eu vou te dar um exemplo. Onde jogos serão realizados? Eu vou te dar um exemplo. Meu velho, meu pai, seu Antônio, 77 anos de idade. Eu não sou nada colorado perto dele. O meu pai é o seguinte, meu pai está em casa sem futebol. Meu pai, ele assina o pay-per-view lá e a loucura dele é ver jogos de futebol. Pequeno parênteses. Então era pro teu pai que o Fernando tinha que ter ligado quando estava no Japão. Sem dúvida nenhuma, seria bem mais justo. Mais colorado do que tu? Vou te dar um exemplo, então. Meu pai, grupo de risco, evidentemente. O meu pai, ele caminhava 6 quilômetros todos os dias, na rua, obviamente. Não fez isso nos últimos 4 meses. Meu pai, a grama dos fundos da casa dele está com um caminhozinho de ele caminhando em volta, coitado. Na volta do gramado do pátio para conseguir fazer a caminhada dele. O meu pai está tão angustiado que não tem nada para fazer dentro de casa, que às vezes acontece do velho sumir. A minha mãe, onde é que está o velho? O velho pegou o carro, saiu de casa e foi dar uma banda, que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Então é sempre uma preocupação, porque seja um ponto que o velho não aguenta e vai embora. Então eu vou te dizer o que vai acontecer na próxima semana. Amanhã tem um Grenal que vai ser transmitido e vai ter uma semana de repercussão desse Grenal. Eu estou tranquilo, porque eu sei que nesta semana o meu pai vai estar deitado no sofá assistindo tudo em relação ao Grenal e a repercussão do Grenal. Porque o jogo de futebol é entretenimento. O jogo de futebol te dá uma opção, mesmo estando em casa, de tu ter algum lazer, cara. A volta do futebol ela tem que ser incentivada. É uma grande maneira de tu manter as pessoas em casa, tu ter futebol para as pessoas assistirem, cara. Isso é uma coisa quase óbvia, Benfica. Eu vou te dizer uma coisa, então. O reitor da UFPEL, que faz um trabalho de pesquisa pelo Brasil todo em relação à Covid, e trabalho que não vai seguir porque o governo federal não está renovando o contrato que tem com a UFPEL, e ele falou hoje pela manhã, o reitor disse que o Rio Grande do Sul precisa urgentemente, durante 2 ou 3 semanas, definitivamente entrar para o lockdown, que a coisa é tremendamente complicada. E ele, hoje pela manhã, criticou o presidente da República, criticou o governador do estado, com quem inclusive tem boas relações lá de Pelotas, criticou prefeitos. Ele acha que todos são responsáveis por isso que o país está passando neste momento. No caso do governador e do prefeito de Porto Alegre, ou dos prefeitos do Rio Grande do Sul, a questão aqui do estado. Então, Fernando, a situação, pelo jeito, vai realmente piorar. Por isso, não será para mim surpresa se o Campeonato Gaúcho não acabar parando. Não, eu acho que diante desse quadro, né? Diante desse quadro agora, nós temos que ter coerência, né? Não pode sair o futebol, não pode sair o show na beira do Guaíba, né? Temos que ter coerência. As informações estão chegando, nós temos informações, né, dos hospitais, dos médicos, dos sindicatos. Vamos seguir, desde que haja uma coerência generalizada. Por que o Marquesan decidiu por uma coisa e por outra? O que levou o Marquesan, por exemplo? Se entende que não poderia ter jogo em Porto Alegre e aí decide que o show pode ter. E pode treinar. E pode treinar e não pode jogar, né? Não entendo também. Isso também. Mais uma coisa que eu nem falei, né, Maiká? Pode treinar e não pode jogar. Transporte coletivo. Enfim, tem várias coisas que estão acontecendo
que as pessoas têm cautela, como tem no futebol. Agora, o futebol repercute muito mais, né? Eu vi um comentário sobre o fato de não sair a partida, de não sair os jogos aqui, ser um exemplo para a população, para outras ações que poderiam estar tentando, né, tomar e fazer. O futebol seria um exemplo para que eles não tomassem atitudes, que não saíssem, que ficassem em casa. Quando eu vejo o contrário, eu acho que o futebol é um fator de reter as pessoas em casa, né? O fato de ter o jogo na televisão e não ter acesso ao estádio vai fazer com que as pessoas não saiam de casa, permaneçam em casa para assistir esse, que é o maior entretenimento do brasileiro, né? 90% da população brasileira gosta de futebol, quer assistir, está aí apta a ter contato, ainda mais que o jogo vai ser transmitido pela TV aberta. E é a coisa mais importante, Baldasso, nesse momento, é transmitir pela televisão aberta. Sim. Com o que as pessoas podem ficar em casa realmente para assistir. Porque se é fechada, aí sim, se é fechada, vai 3, 4 amigos na casa daquele que tem o pay-per-view. Aí é perigoso. TV aberta é fundamental nesse momento. Mas esse perigo não passa com o Grenal sendo transmitido por TV aberta, porque tem jogos na sequência que serão só TV fechada. Mas aí Inter e Aimoré, né? Eu não vou na casa de um amigo meu tomar cerveja para ver Inter e Aimoré. Tu não vai? Não. Aí tu acha que ninguém vai? Acho difícil, cara. Que difícil. O futebol é uma passionalidade completa, rapaz. Se o Fernando pudesse, levava 20 lá para a churrasqueira dele. É que o Fernando está mais consciente, então vai fazer isso, só vai levar 10. Aliás, aqui, o Fernando está... O nosso churrasco tradicional na casa do Fernando Carvalho está com um atraso de 2 anos, mais ou menos. Eu queria fazer essa cobrança ao vivo aqui para ver se há algum tipo de repercussão. Cara, e vai demorar mais um pouco. Tira a senha, tá? Gurizada, Fernando Carvalho, Silvio. Fabiano Baldasso, Júnior Maicá, diga, Maicá. Só fazer uma menção, hoje é aniversário do Galvão, 70 anos do Galvão Bueno. Né? Teve uma homenagem muito bonita para ele domingo no Esporte Espetacular. O Galvão aí que tá no inconsciente, no imaginário, né? No inconsciente coletivo de todos, aí, as memórias de todo mundo, medalhas olímpicas, títulos da seleção, títulos de clubes. Fórmula 1, Ayrton Senna. O Galvão né? Todo dia alguém imita o Galvão, todo dia alguém fala algum bordão dele. O Galvão é realmente...